Livre mercado. A gente ouve essa expressão o tempo todo, né? Mas e se a história que contam pra gente não for bem assim? É isso que vamos ver hoje, mergulhando nas ideias de Noam Chomsky. A gente vai explorar a diferença, que é gigante, entre o que se prega sobre economia e o que de fato acontece. Prepare-se, porque a visão sobre economia pode mudar um bocado. Essa história a gente conhece bem, né? Aquela ideia de que o livre mercado é a grande solução para tudo que vai trazer prosperidade. É um discurso super forte, quase uma verdade absoluta, que serve para justificar um monte de coisa. Desde cortar impostos dos mais ricos até enxugar os serviços públicos. É a narrativa padrão que a gente escuta por aí. Mas aí é que vem a pergunta de US$ 1 milhão. Será que as nações mais ricas do mundo, aquelas que hoje pregam essa receita, realmente a seguiram para chegar onde estão? Pois é, a história mostra uma coisa bem diferente e é exatamente essa contradição que a gente vai desvendar agora. Então, para começar, vamos dar uma olhada na receita que é passada para os outros, sabe? O manual de instruções que os países em desenvolvimento supostamente precisam seguir para ter sucesso. E esse manual tem um nome bem famoso, o Consenso de Washington. É basicamente um pacote de regras de mercado ditado pelos Estados Unidos e pelas grandes instituições financeiras. A promessa é sempre a mesma. Sigam isso aqui e o desenvolvimento vem. E o que tem nesse pacote? As regras de sempre. Liberalizar o comércio, as finanças, privatizar tudo que for do Estado. E o mais importante, o governo tem que sair do caminho. A mensagem é muito clara. O mercado é que manda, então é só deixar ele agir livremente que tudo se resolve. Ok, agora segura, porque aqui a história dá uma virada de 180 graus. Vamos ver o que as mesmas nações que promovem tudo isso fizeram de verdade para se tornarem ricas e poderosas. É uma estratégia bem diferente. O que acontece é que os países ricos, na prática, seguem o que se pode chamar de doutrina do livre mercado realmente existente. E o que é isso? Bom, na prática, significa que, para eles, as regras são outras. E essas regras envolvem e muito a mão do Estado na economia. Essa frase aqui é perfeita. Ela resume tudo. É o famoso faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A disciplina do mercado, essa história de que tudo tem que ser livre, é uma regra para os outros. Para os poderosos, é só uma ferramenta para ser usada quando é conveniente. E olha, isso não é de hoje, não. É um padrão que se repete na história. Pega a Grã-Bretanha, por exemplo. Foram 150 anos de protecionismo, usando a força do Estado para se tornar a maior potência. Só depois, quando já estavam no topo, é que começaram a defender o liberalismo. Os Estados Unidos fizeram a mesma coisa. Foram o país mais protecionista do mundo por 1 século e meio. Aí, depois da Segunda Guerra, já como a maior economia do planeta, passaram a defender um campo aberto. Claro, num campo aberto, quem é o mais forte ganha sempre. A lógica é essa. Primeiro a gente se protege para ficar forte, depois a gente abre o jogo para os outros. O governo do Ronald Reagan nos anos 80 é um caso clássico disso. O discurso dele era o mais apaixonado pelo livre mercado que se tinha visto, mas, na prática, foi o governo mais protecionista dos Estados Unidos desde os anos 30. Ele impôs mais barreiras à importação do que todos os presidentes do pós-guerra juntos. Sem essa ajuda do governo, setores inteiros, como o de carros e o de tecnologia, teriam sofrido muito com a concorrência. E essa ajuda do Estado não é exceção, não. Olha só esse dado. Um estudo mostrou que, em 1993, pelo menos 20 das 100 maiores empresas da Fortune 500 simplesmente não existiriam se não tivessem sido salvas pelo governo em algum momento. É aquilo que se costuma chamar de socialismo para os ricos, né? O lucro é privado, mas o prejuízo? Esse é socializado. Tá, então a gente tem dois caminhos bem diferentes. Um que é pregado e outro que é praticado. Quais são os resultados disso no mundo real? Vamos ver essa comparação, que é bem direta? Olha que interessante. De um lado, a gente tem a América Latina, que em grande parte seguiu à risca a cartilha do Consenso de Washington. O resultado? Fuga de capital, dívida, estagnação. Do outro lado, o leste asiático, com os famosos tigres asiáticos. Eles fizeram o contrário. Controlaram a entrada e saída de capital, o Estado liderou o desenvolvimento industrial e o resultado foi o chamado milagre asiático. Os dados falam por si. A história da Índia é um caso emblemático disso. A Índia já foi um centro industrial importantíssimo, com uma indústria têxtil e de construção naval super avançada. Mas aí vem o que alguns economistas chamam de liberalismo compulsório. Forçaram a abertura do mercado. E o que aconteceu? A indústria local foi destruída. O país foi, na prática, desindustrializado e virou uma grande fazenda. É um padrão que se repetiu em muitos lugares.
Enquanto isso, o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, fez o exato oposto. Rejeitou os conselhos dos americanos de seguir o livre mercado e, em vez disso, apostou numa política industrial fortíssima, com o Estado coordenando tudo. O resultado? Um crescimento espetacular. Ou seja, o Japão não seguiu a receita que era pregada, mas sim o modelo que os próprios países ricos usaram para se desenvolver. Tudo isso nos leva à pergunta central, que define todo esse debate. E, como a gente vai ver, essa é uma discussão bem antiga. No fim das contas, a prioridade é o lucro ou são as pessoas? Essa briga entre os interesses de grandes grupos privados e o bem-estar da maioria da população não começou ontem, não. É uma tensão que existe há séculos. Para se ter uma ideia, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, James Madison, já escrevia sobre isso lá em 1792. Ele já alertava que o poder privado, se crescesse demais, poderia criar uma dominação real de uma minoria sobre a liberdade aparente da maioria. Ou seja, uma aparência de democracia, mas onde, na verdade, quem manda é uma pequena elite. E aqui a gente chega no ponto-chave de toda essa análise. O tal do livre mercado não é uma lei da física, não é como a gravidade, algo que simplesmente existe. Não, ele é um conjunto de regras criadas por pessoas. Então, a pergunta de verdade não é se o mercado funciona ou não. A pergunta é, quem tem o poder de escrever as regras do jogo? No fim, o que a história parece mostrar é que não existe uma receita mágica e universal para o desenvolvimento. O que existe é uma disputa de poder. Isso deixa uma reflexão final para a gente. Será que as regras da economia global são um reflexo de alguma lei natural? Ou são, na verdade, um reflexo do poder de quem conseguiu impô-las ao longo da história? Pensar sobre isso muda completamente a forma como a gente enxerga o mundo hoje.